Olá, estudantes do quinto ano. Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Aula com a professora Fran? Hoje a nossa aula é de número 9. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje? Então, olhem lá. Como de costume, né? Hoje nós vamos precisar de um caderno ou uma folha para você fazer as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos. E uma mesa ou uma caixa firme, né, para você apoiar o seu material. Crianças, antes de eu dar os minutinhos aí para vocês separarem os materiais, como estão os nossos combinados? Vocês já organizaram o ambiente em que vocês vão estudar? Já fizeram a higiene das mãos? Então, um tempinho para vocês fazerem tudo isso. Tudo pronto, tudo certinho aí, crianças? Então vamos começar. Mas para que possamos começar, vamos revisar o que nós vimos na aula passada? Então vejam lá. Na aula anterior nós aprendemos um pouco mais sobre as linhas imaginárias, paralelos e meridianos e sobre os lugares onde estamos, né? Nós vimos o mapa, a professora conversou com vocês que a linha do Equador divide, né, o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. E que também a linha, né, do meridiano de Greenwich divide, né, o nosso planeta em hemisfério oriental e hemisfério ocidental. E a professora Fran posicionou ali, contornou, né, o Brasil. E a gente conversou e viu que o Brasil, né, uma parte do Brasil está no hemisfério norte e o restante no hemisfério sul. Vocês lembram disso? Também nós fizemos, né, a atividade da representação do nosso planeta, marcando as linhas imaginárias. Depois disso, nós fizemos um quiz e relembramos a nossa primeira aula, onde a professora Fran comentou, né, os lugares em que eu ocupo. Nós também relembramos a música Ora Bolas, né, lá do quarto ano, em que eu apresentei para vocês, destacando alguns elementos, alguns lugares, como a casa, a rua e a cidade. Nós vimos, né, que cada lugarzinho desse, né, está contido num outro lugar. Vocês lembram disso? E agora nós vamos ver o que nós vamos conversar na aula 9. Hoje, na aula 9, nós vamos falar sobre os mapas, uma redução proporcional do espaço. Então, eu vou dar um tempinho para vocês anotarem a data de hoje no caderno de vocês, o número da nossa aula e o nosso tema.
tudo certinho aí, crianças? Tudo anotado? Então, observem a imagem que a professora Fran trouxe para vocês. Olhem lá. Essa é uma fotografia da sala de aula, né? De uma sala de aula. Vocês lembram dessa fotografia? A professora Kelly mostrou para vocês na aula 4. Quando nós observamos essa imagem, crianças, o que nós pensamos, né? Como que a gente obteve essa imagem? Precisou, né, de uma pessoa lá naquele lugar, naquele espaço, né? A pessoa estar presente para que ela tirasse essa fotografia, vocês não acham? Então, ela está representando ali o espaço da sala de aula, né? Que uma pessoa tirou a foto. Outra coisa, crianças, que nós podemos observar ali nessa imagem. Todos os objetos, né, que compõem essa imagem, eles estão representados, né, de maneira real. Né? Vocês estão observando lá a TV, o quadro, as carteiras, né? A mesa da professora, a porta está entreaberta. Vocês conseguiram observar tudo isso? E eu pergunto, crianças, como que eu consigo fazer essa representação em uma maquete ou em uma folha de papel? Vocês lembram? A professora Kelly deu as dicas, né? Olhem essa imagem aqui que a professora Fran trouxe, né? Que é uma maquete na visão oblíqua. Vocês lembram o que é uma visão oblíqua? Eu consigo ver um pouquinho, né, de lado e um pouquinho de cima. Então, aqui eu estou vendo a lateral da caixa em que a professora representou a maquete, né? E tudo que compõe ali, que está dentro da caixa. No dia que a professora Kelly trabalhou essa aula com vocês, ela disse que usou materiais, né, recicláveis para fazer essa maquete, que usou uma caixa grande, caixas de fósforo, para representar ali as carteiras, papel colorido, né? Lembram disso? E a outra imagem que a professora trouxe para vocês é a visão vertical. Observe nessa imagem que eu não consigo ver a lateral da caixa. Eu consigo ver apenas o que está dentro da caixa. Observem ali o nome, né, dos alunos. Conseguiram ver tudinho? Vejam as janelas. Como que as janelas estão representadas? E agora, crianças, nós vamos ver a planta baixa, que é a representação numa folha de papel. Olha lá o desenho, né, que a professora Fran trouxe para vocês da sala de aula. Vejam que aqui nós temos o contorno, né, dos desenhos, das imagens, que nós não temos ali objetos, né, como na maquete, apenas o contorno. Observem ali como que a professora Fran representou a janela, a porta, o quadro de avisos. E agora, crianças, eu tenho uma questão para vocês. Olhem lá, nós vamos fazer a nossa primeira atividade. O que você acha que foi necessário para representar o espaço da sala de aula e seus elementos na maquete e na planta baixa? Então, eu vou deixar um tempinho aí para vocês fazerem essa atividade, né? Copiar e responder. E nós já voltamos conversando um pouquinho sobre ela.
Tudo certinho aí, crianças? Conseguiram responder? É importante a gente pensar, né, que as representações mostradas, né, ali a maquete, a planta baixa, ela não tem o tamanho real do espaço, né, e nem dos objetos da sala. Mas por que isso acontece, crianças? O que vocês acham que a professora, foi necessário a professora fazer para que o espaço real, né, coubesse nas duas representações? Eu espero que vocês tenham conseguido pensar nisso para responder a nossa atividade. Vejam como a professora Fran trouxe, né, as respostas, né, as possíveis respostas. Então, olhem lá. Foi necessário diminuir o tamanho da sala de aula e dos elementos que a compõem. O espaço da sala de aula e a mesa, as cadeiras, as carteiras, os armários foram reduzidos de tamanho. Então, crianças, se não foi isso que vocês colocaram no caderno de vocês, não tem problema. Eu vou deixar um tempinho essa tela para que vocês possam complementar a resposta de vocês.
Crianças, vocês lembram que a professora Fran tem falado, né, sobre o que nós podemos fazer para representar o tamanho real de um espaço no mapa, numa folha, né? Nós precisamos reduzir esse tamanho. E nós já conversamos que isso requer um nome, né, certinho, que é a escala. Vocês lembram que a gente já conversou sobre a escala? Então, agora a professora Fran trouxe uma questão para vocês. Olhem lá. Será que o tamanho das representações dos mapas na folha de papel corresponde ao que observamos no espaço real? Vamos observar alguns mapas para verificar essa situação? Então, observem o primeiro mapa que a professora Fran trouxe para vocês. Vejam qual é o título, né? Divisão dos continentes. Olhem a nossa legenda. A nossa legenda mostra que cada continente está representado por uma cor. Olhem aqui a escala. Eu já vou ampliar para que vocês possam ver um pouquinho melhor. Vejam lá. A escala está indicando de 0 a 2.700 quilômetros. O que isso significa, crianças? Lembram que no ano passado, no quarto ano, a professora Fran explicou cada pedacinho nesse mapa equivale a 2.700 quilômetros.
E olhem aqui o nosso próximo mapa. Vamos dar uma olhadinha nele. Qual é o título? Regiões brasileiras. Olhem a legenda, né? A primeira parte da legenda ali que a professora Fran destacou para vocês. Nós temos as regiões brasileiras dividido por cores, né? Representadas por cores. Vocês conseguiram identificar qual é a cor da região sul, que é a região que nos pertence? Isso, cor roxa, muito bem. Olha as outras informações que a legenda nos traz. Limite de estado, limite do país, capital do estado e capital de país. Vocês conseguiram localizar? Então, observem aqui que no Paraná a capital é Curitiba, né? Está representada ali por um círculo amarelo, no centro uma bolinha preta. Vocês conseguiram observar isso? E a capital do país está representada por uma estrela. Tudo bem? Conseguiram encontrar? E olha essa escala que a professora Fran trouxe para vocês. Lembram, crianças, que ano passado a professora também explicou sobre essa escala, que tem 2 pedacinhos, um na cor preta e outro na cor branca. Os 2 pedacinhos juntos equivale a 500 quilômetros e um pedacinho equivale a 250 quilômetros. Crianças, viram que nos 2 mapas que a professora Fran trouxe para vocês, estava presente a sigla quilômetros, né? km. Em outros mapas, quando vocês observarem, vocês podem encontrar essa informação em metros também, tá? Então, depende do mapa, né? Que a gente está analisando essa representação, né? Se é em quilômetros ou é em metros, tudo bem? Vamos seguir então. Então, agora, olhem o conceito de escala que a professora Fran trouxe. A redução proporcional dos elementos do espaço real para a representação no mapa é chamado escala. Observem que nesse slide, né, nós temos um símbolo que já é um combinado antigo nosso, que quando aparece aquele caderninho, nós temos que anotar. Então, eu vou deixar um tempinho aí para vocês fazerem essa anotação no caderno de vocês.
Tudo certinho aí, crianças? Então vamos seguir com a nossa aula. Eu trouxe agora para vocês uma historinha. Vamos prestar atenção? Vejam lá. Ana mora no Brasil e quer viajar para o Egito. Olha lá a imagem da Ana e olha a imagem, né, que a professora Fran trouxe para vocês das pirâmides do Egito. Interessante essa viagem da Ana, né? Vamos ver se vai dar certo? Olha lá. Ela olhou no mapa e achou que era perto. Pensou, algumas horinhas de viagem e eu chego lá. Crianças, pensando em tudo aquilo que nós temos conversado sobre a escala, vocês acham que a Ana está certa? Que algumas horinhas ela chega lá? Então eu vou deixar um tempinho aqui o mapa, né? Ampliar o mapa para vocês olharem qual é a distância do Brasil ao Egito. Vejam que a professora Fran colocou uma seta vermelha ali, né? Seguindo a viagem dela. Então, um tempinho para vocês pensarem se essa viagem é assim tão rápida como a Ana pensa.
crianças, analisando, né, o nosso mapa, vocês acham que é próximo ou é distante? Se vocês chegaram à conclusão que é distante, vocês acertaram. Vamos dar uma olhadinha qual é a distância? Olha lá, a distância entre o Brasil e o Egito é de 10.024 quilômetros. Vocês conseguem imaginar quanto tempo a Ana levaria para fazer esse percurso? Se ela for de avião, é aproximadamente 32 horas. Professora Fran, 32 horas? Isso significa que é mais do que um dia viajando de avião. Isso mesmo. E se ela fosse com outros meios de transporte? Ela demoraria muito mais, né, crianças? Dias, talvez semanas, para fazer esse percurso, dependendo o meio de transporte que ela escolher. E também pensando nisso, se ela escolher um determinado meio de transporte, não vai ser possível ela fazer essa viagem, né? Então, nós precisamos sempre pensar que, por mais que apareça próximo, né, que olhando assim no mapa dá a impressão de que está perto, nós temos que sempre considerar a escala e esses lugares são bem distantes, tá? Vejam a carinha lá da Ana dizendo, nossa, que distante, né? Ela está desapontada ali com o que ela imaginava. Agora nós vamos para a nossa atividade 2. Vejam do que se trata. Escreva o que você entendeu sobre o uso da escala nos mapas. Vocês podem consultar, crianças, aquele conceito, né? Aquela frase que nós registramos anteriormente, tá? Para que vocês possam fazer a resposta de vocês. Então, um tempinho para vocês copiarem e responderem a nossa atividade.
certinho aí, crianças? E nós estamos chegando ao final de mais uma aula de geografia. Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós vimos hoje? Então, hoje aprendemos que o mapa é a redução proporcional do espaço real e que a escala indica quantas vezes a área representada no mapa foi reduzida. Agora a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula!